Vamos lá! Na verdade, dessa vez não estamos ao vivo, mas eu resolvi gravar essa live porque caiu por 5 vezes consecutivas o link, devido talvez a uma conexão de internet, não sei o motivo, mas sou imparável, eu decidi entregar esse conteúdo da melhor forma possível e por esse motivo eu decidi não fazer ao vivo, já que a conexão não está provavelmente ajudando, entregar esse conteúdo de maneira gravada na mesma plataforma. Então, para você que está assistindo nesse exato momento, que vai acontecer? Depois de gravar dessa maneira, eu vou precisar baixar e subir novamente. Esse vai virar um mega vídeo, né? Um vídeo gigante para você ter acesso. E aí eu vou disponibilizar isso por e-mail. Então por isso que é importante você se cadastrar. Então vamos lá para a gente dar sequência, sem mais chorumelas, sobre a nossa live de hoje, que é a nossa live 6, cujo tema é como cobrar e ser um exemplo, mesmo você sendo mais novo de casa. Eu estava comentando na live depois de cair algumas vezes, que essa live ela serve não só para a pessoa que está entrando recém-formado na área, mas serve também para você que é um enfermeiro mais antigo. Por quê? Porque às vezes a gente aprendeu pouca coisa na faculdade, geralmente quase nada relacionado a isso. A gente desenvolve isso com o passar do tempo. Então, quanto mais você souber, né, se você que não tem experiência, isso vai te ajudar. Se você já tem experiência, isso vai também te ajudar. Então, quanto mais você souber, melhor vai ser as suas condutas a partir de então, certo? Então vamos lá. O que eu queria comentar? Que quando a gente entra em enfermeiro, né, a gente se torna líder pela função, pelo cargo. Mas isso não significa que você é um líder realmente, ou que você teve um treinamento para ser um líder de verdade, né? Inclusive, liderar pessoas não é uma tarefa fácil. Você já deve ter escutado isso por aí algumas vezes, né? Mas ela não é impossível. Por que eu falo isso? Porque ela não é impossível desde que você, enquanto enfermeiro, desde que você, enquanto líder, esteja disposto a aprender processos e vias diferentes de abordagem. Por isso que eu falei que serve para você que também já tem experiência na área, para você aprender maneiras novas de como chegar até o seu colaborador para você ter mais êxito na hora de você pedir, solicitar que ele realize uma tarefa, certo? Porém, eu queria dizer que no começo, né, quando a pessoa está iniciando na carreira, acaba sendo ainda mais difícil porque isso não é ensinado na faculdade. A pessoa vai ter que aprender na vida diária, nos plantões, né, independente se é 6, 8, 12, quantas horas você quer que você faça nesse exato momento, né? Então, deixa eu só ver se não tá gravando mesmo, né? Tô preocupado agora. Beleza, tá gravando. Nossa, pensei, meu Deus. Então vamos lá. Para você fazer isso com maestria, você precisa organizar, administrar e cobrar, né? Essa é uma das tarefas que todo mundo, todo líder vai precisar em algum momento enfrentar na vida diária nos plantões, né? Buscando administrar essa demanda de serviços relacionadas ao nosso trabalho enquanto profissionais da saúde, né? Por esse motivo que para você ser um exemplo de liderança e conseguir cobrar de uma maneira eficaz, você precisa saber de 10 pontos importantes que eu separei para você. E aqui eu vou falar os pontos importantes que eu apliquei na minha vida e que, por que 10, por que não 15, por que não 5? Porque foram esses os que eu mais testei e deram maior resultado. Christopher, como assim mais testou? Foram esses que eu mais apliquei durante todos os meus plantões, nesses mais de 10 anos aí, como enfermeiro, só como enfermeiro, mas eu aplicava isso também em outras funções, e são esses os pontos importantes que os meus alunos também aplicam para justamente ter mais resultados. Então eu quero falar para você que pontos são esses, né? Quais são esses pontos importantes? Primeiro ponto, por que conhecer cada membro da sua equipe é importante? Eu vou falar detalhadamente depois de cada um aqui, eu quero dar só um panorama geral para você entender quais são esses 10 pontos e para onde que eu estou indo, certo? Segundo ponto, que ninguém é igual do que ninguém. Terceiro ponto, mostrar o porquê que aquilo é importante para a sua instituição, para o seu setor e para você. Quarto ponto, clareza em metas e ao delegar tarefas. Quinto ponto, quando o problema acontecer, o que você deve fazer? O que a sua equipe tem que fazer? Sexto ponto, o realinhamento do processo. É você aparar as arestas e executar a partir de então com maior maestria, com maior inteligência dentro do seu setor. Sétimo ponto, porque ser rígido demais só vai servir para você construir paredes fortes. Forte isso, né? Mas é real. Oitavo ponto, a real diferença de você para uma outra pessoa. Nono ponto, como separar a amizade do trabalho como leveza.
né? Amizade com os seus colaboradores, a gente vai falar isso um pouco mais para frente. 10º ponto, porque criar desafios na equipe aproxima e não afasta os seus colaboradores, beleza? Então já vamos entrar aqui direto no primeiro ponto, para a gente não estender demais também, não ficar um vídeo imenso, né? Porque na live tem interação e aqui não vai ter interação, mas se você quiser deixar o seu comentário aqui onde eu vou estar liberando essa aula, cara, deixa, vai ser o máximo interagir com você e tirar o máximo das suas dúvidas. Infelizmente não está sendo ao vivo, mas estou dando o meu melhor aqui para que você também atinja aí o seu melhor, beleza? Primeiro ponto é que você conheça cada membro da sua equipe. A arte de você se relacionar com pessoas, né, começa quando não apenas você sabe que pessoas são diferentes, porque isso não precisa, para você saber que pessoas são diferentes, não precisa ser nenhum gênio da matemática, nenhum gênio da ciência para você saber disso. Eu acredito, né? O problema é que as pessoas, elas dizem que sabem e por isso elas acabam não buscando entender mais a fundo o que realmente isso significa na real, né? Conhecer alguém não é só saber o nome, não é só saber a idade, não é só saber preferências. Para isso, se você for lá no Facebook da pessoa e clicar no campo sobre, você já vai ter esses dados. Então, se você quer saber só isso, tá lá no campo sobre, vai lá, verifica esse campo porque vai ter tudo o que você precisa. Porém, quando eu falo para você conhecer um membro da sua equipe, né, cada membro da sua equipe, é que seus colaboradores eles devem ser entendidos de maneira individual e muito mais a fundo, né? É você saber que cada um tem, se a pessoa é mais ágil, se a pessoa é devagar, se a pessoa é paciente, se a pessoa é explosiva, se a pessoa é agitada, se a pessoa é inquieta. E depois de a gente saber disso, a gente vai afunilando comportamentos, né? No que aquela pessoa é boa, no que ela não é boa o suficiente. Por quê? Porque quando a gente olha só o perfil lá do Facebook para saber o sobre, a gente está olhando só acima do nível da água, né? Aquela coisa do iceberg, a gente está olhando para cima. E aí não adianta você saber só a idade, só as características que aquela pessoa colocou no Facebook, que ela talvez gosta. Então, assim, você precisa ir mais a fundo para você entender a arte da comunicação, de como que você vai se comunicar com uma pessoa com mais assertividade. Então, você vai afunilando nesse processo para justamente chegar lá. E quando eu falo afunilando, o que essa pessoa faz com maestria, o que se ela pegar para fazer, ela vai criar mais problemas ainda, né? Indo mais fundo, o que essa pessoa mais gosta de fazer dentro do seu setor, dentro da sua instituição, o que ela menos gosta de fazer, né? É saber esses pontos já te dá uma vantagem absurda na possibilidade de você encontrar novos caminhos, de como você vai abordar cada colaborador de uma forma muito mais eficiente, né? Que te faz com que faça que você, né, conheça cada vez mais essa pessoa, mas assim, na essência, na real verdade daquela pessoa, entendeu? E não conhecendo absolutamente nada, como a maioria das pessoas fazem hoje em dia, dentro dos plantões, que é só conhecer o nome, como a gente falou da questão do Facebook, entendeu? É você sempre conhecer mais a fundo. Por quê? Porque é isso que vai gerar conexão, isso que vai gerar a visibilidade que você quer ter enquanto profissional para você trazer a sua equipe para você e não afastar a sua equipe de você. Vamos para o nosso segundo ponto, que é ninguém é igual a ninguém. Né? Eu falei que você não precisa ser um gênio da matemática para saber disso, mas se nem os gêmeos univitelinos são iguais, imagina colaboradores distintos dentro de uma empresa ou de um determinado setor. Né? Se cada colaborador tem suas formas de agir, pontos fortes, pontos de melhoria, o que ele faz como ninguém, o que ele gosta, o que ele menos gosta, o que a gente deve entender desse colaborador, cada colaborador é único, né? Ele pode e vai contribuir da melhor forma, com as melhores tarefas, se você entender esse ponto mais a fundo. E quando você sabe respeitar e aprende a lidar com esse tipo de variedade, né, esse tipo de nuance, você promove mais harmonia na sua equipe, além de possibilitar que esse profissional ele se sinta, sim, valorizado e acolhido. Porque, como eu falei, a galera dentro da enfermagem ela tá pouco se lixando para a equipe, entendeu? Então, assim, isso traz a equipe para você e não afasta a equipe de você. Quando eles se sentem valorizados e acolhidos dessa maneira, eles sabem que ali tem um líder que busca entender como que é de verdade cada colaborador, né? Isso tem um poder de estímulo absurdo para você tornar um colaborador super colaborativo e engajar cada vez mais, não só um único colaborador, mas toda a sua equipe. E ele sabe sim que você busca entender mais a fundo, você sabe lidar exatamente com ele, coisa que os outros realmente não estão fazendo. E aí quando a gente para pensar nisso, é
É esquisito, né, falar, mas é real, a coisa acontece dessa forma, a galera não tá nem aí e a coisa vai acontecendo e quando vê já virou uma bola de neve e prejudicou total aí a nossa relação dentro da enfermagem. Quando eu falo nossa, eu tô querendo abranger a nossa categoria, né? Mas se você sabe pedir para esse colaborador de uma forma única, ele vai lá, ele vai fazer. Se você sabe e entende como aquele colaborador funciona dentro desses pontos que eu falei de ir afunilando, o que você pedir, ele vai fazer. Ele não vai pensar e falar assim, ele tá me pedindo isso só por causa disso. Não, ele vai executar, porque ele sabe que você está conectado com a melhor versão que ele tem. Você enquanto líder, você enquanto enfermeiro, você precisa envolver a sua equipe, não pela falsidade, mas sempre sendo íntegro e ético constantemente. Tem enfermeiro que pensa que ter vários tipos de colaborador na equipe é uma coisa ruim, que dificulta as atividades no setor, mas isso é a maior força que você pode ter dentro da equipe de trabalho, é ter colaboradores distintos. Porque pensa só, se todos os colaboradores que você tivesse na equipe, todos os colaboradores que você tivesse na equipe fossem bons em um único ponto, todos em um determinado tipo de tarefa, então imagina, você tem várias tarefas para serem executadas, mas se todo mundo fosse bom numa única tarefa, o seu plantão seria muito bom naquela única tarefa e péssimo demais em outras tarefas. Então, a grande parte das pessoas acredita que assim, fulano não é igual a ciclano. Claro que não é igual, na verdade nem deveria, porque se fosse igual, vai cair nesse exato exemplo que eu te falei. O seu plantão seria de alto desempenho numa única tarefa e de baixo desempenho em todas as outras tarefas. Logo, você enquanto líder, você enquanto enfermeiro, você precisa exaltar as habilidades de cada profissional a atingir um objetivo maior. Esse objetivo maior pode ser o desejo que você tem de ter um plantão tranquilo, de você ter colaboradores que entregam tudo o que você pede e assim por diante, né? Tem várias demandas dentro de um plantão. Cada pessoa, ela exige um esforço seu de você tratar a pessoa de uma maneira diferente, né? Tem colaborador que vai precisar sim de um acompanhamento mais de perto, um acompanhamento maior, né? E tem colaborador que não precisa de tanto acompanhamento e ele precisa de mais autonomia para ele entregar o que você precisa, o que a sua instituição pede. Então, assim, por isso que tem que ter esses dois tipos de colaboradores, porque cada um vai balancear a área que você talvez tenha maior dificuldade, né? Como eu falei, se todo mundo soubesse tudo, cara, seria muito bom em uma área, mas o restante seria péssimo. Vamos para o nosso terceiro ponto, que é mostre o propósito do porquê daquilo, né? Quando eu falo mostre o propósito, é porque aquilo realmente, o propósito da empresa é importante. Por quê? Porque envolve custo, envolve gastos, envolve muitas coisas, né? Então, quanto maior o erro dos enfermeiros pensarem que delegar é não se importar se a sua equipe está entendendo a importância daquelas tarefas e as consequências que eles e as suas lideranças superiores entendem, Christopher, o que isso quer dizer? Não adianta pensar que se você está entendendo, o seu colaborador está entendendo. Não adianta pensar que se o seu superior está pedindo alguma coisa ou tendo uma demanda de uma diretoria, a sua equipe vai estar entendendo exatamente da mesma forma. São pessoas diferentes, entendeu? É isso que eu estou querendo te trazer. Que se você entendeu uma coisa, não significa que a sua equipe também entendeu. A demanda que um supervisor seu pode te trazer pode ser completamente mal interpretada por uma equipe que não tem clareza suficiente. Então, por isso que o nosso terceiro ponto é mostrar o propósito do porquê que aquilo é importante. Por quê? Porque não adianta você abraçar e agarrar metas que são claras para você se elas não estão sendo claras para a sua equipe, né? Se você precisar explicar para a sua equipe de uma forma que você precisa explicar para a sua equipe de uma forma com que eles compreendam o que há por trás daquela tarefa, né? Do que há por trás daquele pedido. Fica muito mais fácil e eles acabam colaborando muito mais quando eles sabem. A galera acha que não precisa falar porque todo mundo já está entendendo, ou não precisa falar porque todo mundo já é da área da saúde, ou não precisa falar porque N motivos. Mas, cara, gera clareza. A gente vai falar sobre esse ponto mais pra frente. Mas você pode me falar assim, me dá um exemplo sobre essa questão. A questão é a seguinte, se você tem, por exemplo, uma alta taxa de desperdício de material em determinado setor, e você pode identificar alguns colaboradores dizendo o seguinte, falando, aqui é um setor particular, ou aqui é um hospital particular, tem muito material, então se você abrir e não usar, pode jogar fora. Só que, cara, não funciona assim. Por quê? Porque esse geralmente é um pensamento deles e de muitos outros. Então, se uma pessoa está treinando a outra e está tendo esse tipo de comportamento falando isso, os custos do seu setor vão subir. E se os custos do seu setor subir, vai acabar prejudicando
não só você, como enfermeiro, como líder, mas como a equipe como um todo. É que talvez eles não enxergam isso, é o que eu falei. Eles não entendem, muitas vezes, da forma que você entende ou da forma que você é cobrado. Só que como que você, enquanto líder, como que você, enquanto enfermeiro, pode resolver isso? Por exemplo, você pode pegar os dados da coparticipação do 14º salário, se a sua instituição tem esse tipo de premiação, e levar esses dados para eles, dizendo que todo gasto desnecessário está impactando no valor final do recebimento desses benefícios por eles. E assim, você vai ter, por exemplo, motivos a mais, evidências a mais, né? Você precisa, tem pessoas que precisam de uma maior consideração para acreditar em alguma coisa, tem pessoas que não precisam de tanta consideração, mas você vai pegar provas e mostrar para aquela pessoa o impacto que está tendo dela abrir o material, não utilizar e jogar fora, né? Pensando que é particular e tem muito, o volume é grande e eu posso jogar aqui e ninguém está vendo. Na verdade, não é assim, né? Por exemplo, outro exemplo, se você tiver uma alta taxa de infecção, uma alta taxa de perda de sonda, perda de catéteres, diversos, né? Claro que isso você vai precisar trazer de uma maneira sempre íntegra o que a sua empresa está pedindo. Não vai mentir, se o indicador não está falando que aquilo está acontecendo, não adianta você mentir, porque se a pessoa for esperta o suficiente, ela vai pegar aquilo e vai vir contra você. Então a gente tem que agir sempre com integridade e ética, né? Isso que eu quero trazer sempre dentro dessas aulas aqui. Ou seja, se eles não entenderem o real impacto que aquilo está acontecendo, né, ninguém vai seguir. Ninguém vai seguir. Não adianta, o indicador está caindo e eu não sei o que a equipe. Se a equipe não tiver clareza, ela não vai seguir mesmo. E é essa a função que você tem como enfermeiro, é essa a função que você tem como líder. Gerar clareza para essas pessoas, para elas entenderem de uma forma que talvez elas não tinham entendido antes, que ninguém parou para pensar, de ir lá e ajudar essa pessoa a entender da melhor forma possível, que é pegar algum custo que ela não está recebendo, que poderia receber, se a sua instituição, claro, tem esse tipo de benefício, e você vai lá e mostra. Existem outros tipos de evidência, né, de como você mostrar isso, não só como 14º salário, não só como benefícios, mas aí você está dentro do setor, você precisa identificar, você precisa ser criativo o suficiente para sair da caixa e não ficar só naquela rotina de prancheta, de eu tenho que fazer ensaio, tem que fazer isso também. Só que se você não está sendo um bom líder, o seu trabalho não está sendo bem executado, não está sendo bem feito para a sua equipe. E não só para a sua equipe, mas como para a sua instituição, para a sua supervisão, coordenação, como é que você chama isso, certo? Isso me faz entrar no nosso quarto ponto, que é seja altamente claro sobre as suas metas e tarefas. O que é ser altamente claro e conciso, né, com as suas metas e tarefas? Agora que você entendeu, né, o que você precisa fazer de uma forma com seus colaboradores possivelmente entendam o que você quer trazer de evidências para eles, para justamente melhorar a qualidade do seu setor, você precisa ser sempre claro o suficiente e transparente sobre as metas e tarefas que cada um deve executar. Para que a sua equipe, seu setor, a sua instituição funcione de alto nível de desempenho ou performance, né, que a gente chama isso, indicadores de KPI e tudo mais, você precisa ser transparente e gerar clareza constantemente. Porque quanto mais claro você for, menos trabalho vai ser refeito. Basicamente isso. Christopher, então você está falando que todo trabalho vai precisar ser perfeito sempre? Claro que não, né? Porque você, enquanto pessoa, primeiro enquanto pessoa, depois como profissional, você entende que os ajustes vão ser sempre necessários no processo. Não existe processo perfeito, não existe protocolo perfeito, não existe nada perfeito, né? Eu já disse, inclusive, em uma outra live, que a perfeição ela não existe. Nós, seres humanos, a gente busca a perfeição, mas ela realmente não existe, né? O problema é que tem pessoa que vive na perfeição e nunca entrega. E o fato de nunca entregar, a pessoa acha que quanto mais perfeito tiver, mais ela consegue fazer uma coisa que seja bonita e tudo mais. Só que assim, se o cara não entrega, não adianta. Resultados são por entrega. Se você não entrega e está buscando a perfeição, não sei que jogo você está vivendo. Claro que a gente busca, mas nunca vai estar perfeito. Então é fazer e entregar, mas não entregar uma coisa porca, né? Mas voltando aqui, né? Só tirando esse contexto da perfeição. Se o seu trabalho não precisar ser refeito, né? Esse é o ponto máximo da internalização dos colaboradores com questão de clareza e de metas institucionais ou metas setoriais, se a sua instituição preconiza essa questão de setor, né? Logo, se você diminui além dos custos, a expectativa que você cria enquanto líder está sendo atingida não só pelos seus colaboradores, porque agora eles entendem por que eles não podem abrir o material e jogar fora, simplesmente porque tem muito, e também pelos seus superiores, porque eles sabem que você
é uma pessoa que está ali na linha de frente, colaborando para que aquilo seja intermediado, e não assim uma pessoa que não está nem aí, recebe meu salário no final do mês e isso aqui não impacta. Impacta, porque depois você vai receber menos de outras formas, né? Pode ser de algum outro benefício, não só como 14º, mas pode ser, sei lá, alguma festa que o seu hospital faça, algo que a sua unidade faça, entende? Quando um colaborador seu diz, eu achei que era para ser feito dessa forma e eu não sabia que tinha que ser feito desse jeito. Cara, isso mostra que você, enquanto líder, não gerou clareza suficiente para esse colaborador. Você não está fazendo mais do, você está fazendo mais do mesmo. Você está sendo como qualquer outro enfermeiro e, na verdade, deixando de fazer aí o seu trabalho de uma maneira melhor e cada vez mais afiada, né? Que as pessoas confiam no seu trabalho. Então, cara, tem que prestar muita atenção nisso para justamente não deixar passar nenhum rabo, não deixar passar nada relacionado a isso, entendeu? Você tem que entender que primeiro você precisa investir muito tempo para cada um e depois a coisa inverte. Porque quanto mais clareza, quanto mais informação, quanto mais você conseguir gerar de clareza para essas pessoas, para sua equipe, menor é a chance daqueles mesmos problemas acontecerem, né? E aí quanto menos tempo despendido, quanto menos tempo investido nessas pessoas, depois que você já investiu bastante, obviamente, você vai entender que o conceito ele vai aparar as arestas e gerar cada vez mais clareza. No começo você vai sim ter que demandar muita energia. É como se fosse um colaborador novo, mas você tem que afiar tudo ali para depois a habilidade dele subir e internalizar que ele precisa entender algumas coisas que vão dar impacto sim, para depois a sua energia de investimento na pessoa diminuir e você ter apenas alguns retornos de feedback. Então, assim, é justamente o processo inverso, de primeiro investe bastante tempo, para depois a habilidade subir, para depois você investir menor tempo possível, para só aparar arestas, mas sempre gerando clareza, né? É extremamente importante que, para você, deixa eu só tomar uma água que eu tô seco. É importante tomar água. Vamos lá, seguindo aqui depois da água. Tudo é melhor. É muito importante que você esclareça sempre para sua equipe como que anda os resultados, como que andam as dificuldades do setor, o que está acontecendo na sua instituição. Por quê? Porque isso faz com que eles fiquem sempre presentes para todas as metas, todas as exigências, além de propor melhorias que muitas vezes elas vão te ajudar a desenvolver soluções que nem você está enxergando. Então, por isso que assim, quando algum superior te coloca uma meta, coloca alguma ordem, cara, chama a sua equipe e explique para ela por que aquilo é importante, não só para a equipe, não só para você, não só para supervisão ou os cargos acima. Por quê? Porque quanto mais clareza você gerar, mais visão, não só você vai ter, mas como a sua equipe também vai ter. E quanto mais visão ela tiver, talvez ela consiga enxergar coisas que você, estando num cargo de liderança, você não está enxergando. Né? E só lembrando que quando eu falo de dar feedback para as pessoas, eu falei na live 004, que é como dar um feedback burger, né? Que é um feedback diferente do modelo comum, né? Vou dar só um panorama geral aqui, que é para você ser mais assertivo e a pessoa, além de sair de um feedback, ela vai te agradecer de ter dado um feedback, não vai entrar como uma barreira anti-feedback, pensando, eu vou lá e vou tomar uma bronca. E na verdade não é assim. O feedback burger, vai lá na live 004 e assiste lá como que você pode dar um feedback de maneira mais assertiva nos seus colaboradores, beleza? Então, se você não viu essa live, vai lá e assiste, porque ela é importante para justamente ver como é que você vai abordar os seus colaboradores nessa hora que eu falei do passo 4 aí de gerar clareza sempre. Vamos para o nosso quinto passo, que é quando o problema aconteceu. Cara, quando o problema aconteceu, você tem que entender que nada é perfeito. E mesmo depois de gerar muita clareza, cada membro é diferente e erros podem acontecer. Claro que se você investiu muito tempo, a tendência é que os erros ocorram de uma maneira menor, né? Por quê? Porque o colaborador ele já tem mais habilidade técnica, habilidade comportamental e tudo que precisa ser desenvolvido. Então, você vai precisar dar apenas poucos retornos para ele, não vai precisar investir tempo demais se você fez de uma maneira correta, né? Depois de um certo processo, um certo tempo de investimento nesse colaborador, mas você tem que ter sempre a certeza de que erros vão acontecer, erros podem sim ser evitados hoje com vários processos, vários protocolos, só que sempre vai ter um erro que vai acontecer. Não tem como nada ser perfeito. Isso entra naquela questão da perfeição que a gente falou. Mas quando você investe muito tempo na pessoa, menos chance de erro aquela pessoa tende a ter porque você se preocupou, porque você ficou em cima e assim por diante, certo?
Só que tem que entender sempre que se o problema aconteceu, você, enquanto líder, precisa ir lá resolver, né? Mas antes de você sair delegando a torta direita, você tem que parar, respirar, refletir e buscar entender o processo inteiro, identificar a falha e não saindo devolvendo tudo para todo mundo. E, inclusive, não adianta você sair distribuindo tarefa aleatória e não pensada para resolver um determinado problema. Por que eu falo isso? Porque ao evitar pensar, você gera retrabalho, correria, desconforto, estresse, pressões e muitas outras coisas que a gente podia aqui ficar a noite inteira falando. Então, assim, não seja com a maioria que gera confusão na equipe. Quando o problema aconteceu, eu tenho que descarregar, eu tenho que pedir para todo mundo fazer. Não, para, respira, reflete, e aí sim você entende todo o processo, apara as arestas e vai lá e pede para uma pessoa específica, né? Só que assim, para que você peça, é importante que durante esse tempo de reflexão você tem que pedir para uma pessoa determinada fazer alguma coisa. Você não vai dar a tarefa para uma pessoa que talvez não saiba fazer aquilo, né? Dá para um, aí daqui a pouco não. Põe a tarefa para o outro, tira desse, põe para o outro. Não, tem que fazer de forma pensada, de forma planejada, com que aquilo faça a pessoa executar e trazer a melhor solução, né? Se você conseguiu entender a falha no processo, é aí que você tem que agir. Você tem que identificar o seu melhor colaborador para resolver aquele problema e colocar junto dele quem causou aquele problema, né? Para que ambos trabalhem juntos. O que sabe mais vai estar executando com maestria, com uma maior destreza, e o que errou vai estar aprendendo como resolver aquilo e como evitar aquele acontecimento numa próxima vez. E o importante é o seguinte, exceto você não vai colocar a pessoa que sabe menos para estar lá aprendendo com quem é mais experiente quando envolve pacientes e acompanhantes furiosos. Por quê? Porque você daí a chance de destruir toda uma questão interna que às vezes não é necessária. A galera fala assim, deixa ele lá porque ele tem que aprender. Não é assim, não funciona assim, né? Você tem que... Eu fico pensando o seguinte, se você enquanto líder faz isso, deixa o seu colaborador que não sabe ir lá para ele tomar uma bronca para um paciente, talvez até agredir ele, não só verbalmente, como muitas vezes fisicamente, cara, o seu papel enquanto líder não está sendo cumprido, né? Você enquanto líder, se você faz isso, a opção seria você ir lá e resolver e aquele colaborador ficar longe, ficar distante, justamente por quê? Para evitar esse tipo de coisa, porque não precisa disso, não precisa. Então, se você tem um acompanhante furioso, um paciente furioso, o ideal é que assim, o colaborador mais experiente vá e o que não tem experiência, nesse caso específico, não vá. Agora, se você, enquanto líder, você precisa identificar, não, naquela questão eu preciso ir. Então você não deixa nem o mais experiente e nem o menos experiente. É você, enquanto líder, que vai lá e vai resolver aquele problema, porque é você, o enfermeiro do setor, não é ninguém. É você que tem que ir lá e tem que resolver, certo? Sexto ponto é o realinhamento do processo, né? Como a gente tratou no ponto 5, quando o problema aconteceu e já foi corrigido, a gente precisa reorientar novas condutas a partir daquilo que aconteceu, né? Seja de forma individualizada, fazendo um feedback burger, ou até em grupo, de uma forma mais aberta, mas sem expor o colaborador que fez aquele erro, né? Você tem que lembrar sempre de ser ético e íntegro. Isso eu vou bater sempre na tecla, porque a galera não é ética, não é íntegra, expõe as pessoas de maneira desnecessária. Não quer dizer que chamar em grupo vai falar fulano fez tal coisa. Não, mas a interação em grupo, por que é importante você orientar individualmente e em grupo, né? Orientar individualmente é para você trazer coisas mais internas e profundas que aquele colaborador precisa te trazer e que ele precisa internalizar e entender para ele não executar de uma forma errada numa próxima vez, né? E em grupo é para eles entenderem todo o processo como um todo, para dali sim todo mundo partir junto. É como se fosse no quartel. Eu me lembro que tinha uma frase que era assim: quem sai junto, chega junto. Quem sai junto, chega junto. Por quê? Porque, cara, não adianta correr de mais nem correr de menos. Todo mundo vai ter que chegar junto, entendeu? Então, por isso que você faz orientações individuais para a pessoa internalizar coisas que são importantes, mas também em grupo, que também são coisas importantes, mas que dali todo mundo precisa partir com o mesmo nível de conhecimento, né? Mas sempre sem expor a pessoa que errou, sempre sem expor coisas que não são necessárias, né? Tem que entender, eles têm que buscar entender que um erro ele compromete seriamente um indicador e às vezes eles não fazem ideia de que esse erro faz essa turbulência aí no indicador,
né? Cada colaborador, ele tem um tempo de aprendizado. Eu comentei mais lá para cima com essa questão, né, de você investir mais tempo, investir menos tempo, porque a pessoa tem mais autonomia, a outra precisa de mais consideração. Logo, você, enquanto líder, você precisa reinvestir o tempo naquelas pessoas que precisam de mais tempo de aprendizado, que precisam de mais de você do seu lado, de você do lado delas. Então, assim, o seu papel, ele precisa ser ajudar essa pessoa a ser 1% melhor do que ontem, né? E aí, cada dia 1% melhor do que o dia anterior. Por quê? Porque você precisa ter específico para você, de fazer as pessoas superarem. Ser líder não é só delegar. Ser líder é estimular as pessoas a cada vez darem o seu melhor. Então, por isso que é importante você entender esses 10 pontos que eu estou trazendo aqui para você, porque são pontos que funcionam no campo de batalha, no campo real ali dos corredores e leitos dos hospitais diversos, grandes e pequenos, na qual eu já trabalhei aqui na região de São Paulo e também dos alunos que eu ensino que não são de São Paulo, né? A maior parte não é de São Paulo, mas que estão executando aí na Bahia, no Rio e outros lugares e tem funcionado da mesma forma que funcionou comigo, né? Se você não for entender esse processo com um membro da sua equipe, seja você o membro, né? Então, por exemplo, assim, se você vê que aquele colaborador ele não consegue entender, cara, vai lá, pega ele na mão e leva lá. Então, seja você o membro da equipe, entendeu? Por quê? Porque muito é dito dos enfermeiros assim, o cara só delega. Só que quero ver o enfermeiro que vai lá e faz. É difícil? Tem enfermeiro que faz? Tem. Geralmente está na UTI, está em alguns lugares que são mais específicos. Mas em unidade de internação, em ambulatório, desculpa, ambulatório e coisas assim, tem pessoa que tá nem aí. Então, assim, ela só delega por quê? Porque é mais fácil ela delegar porque ela não sabe, né? E o papel do líder não é só dar ordem. O líder, ele tem que sim ser líder, mas ele precisa saber para cobrar. É extremamente errado quando você coloca algum colaborador em algo ou pede para ele fazer alguma coisa sem que você, enquanto líder, tem aquele tipo de comportamento. Por exemplo, adianta eu pedir para o colaborador para ele não usar o celular no setor se eu, como líder, estou usando? Não adianta. Então, para você ser o exemplo, você precisa dar o exemplo. E é isso que a maioria não entende. Que se eu pedir, tem que fazer. Não, você, enquanto líder, sabe fazer aquilo? Se você não sabe, você precisa saber para cobrar. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo de uma punção venosa aqui. Adianta eu falar que vai lá, funciona, se eu nunca funcionei, né, nesse caso do exemplo, fisicamente, a pessoa ela vai concordar contigo e falar assim, não vou rebater. Por quê? Porque a pessoa tem uma liderança, tem um cargo, né, um cargo acima do meu, que para mim não tem essa coisa. Existe uma hierarquia, só que assim, não é dessa forma que a galera geralmente evidencia, né? Identifica assim, porque acima de mim tá mandando, eu tenho que fazer. Não é assim. Mas, por exemplo, o exemplo da punção. Se eu não sei puncionar e estou pedindo para a pessoa puncionar, fisicamente ela vai dizer que sim, né, balançar a cabeça, só que assim, a cabeça do colaborador, ela vai concordar, só que lá dentro ele está discordando, né? Então, para você ser respeitado, para você ser o exemplo, você precisa saber fazer, porque senão não adianta. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo da gestão de enfermeiro. Você tem que lembrar sempre que os seus colaboradores eles podem esquecer de tudo, mas a maneira na qual você cobra eles, seja positiva ou negativa, vai ficar marcada para sempre na mente deles. Isso é claro. Vamos para o nosso sétimo ponto, mas antes eu vou tomar mais água, porque eu tô seco de novo. Seguimos. Firmes e fortes. 10h44. 45 agora. Sétimo ponto é a rigidez. Só funciona para construir paredes fortes. Todas as áreas, né? A gente sofre pressão o tempo todo. Mas talvez nós na área da saúde, a gente sofre muito mais pressão, ou o dobro de pressão do que outras áreas, outras profissões. Por quê? Né, isso já é da nossa área de atuação. Seja pelo setor, seja pelo seu superior, seja pelo cliente, seja pelo acompanhante, seja por outros setores. Né? Todos nós, a gente busca uma qualidade, uma alta eficiência. Só que em alguns cargos administrativos, bancos, escritórios, o papel, muitas vezes ele pode esperar até amanhã. Né? A gente vai deixar o papel de lado, porque é um papel. Tudo bem que é um processo, é alguma coisa, precisa ser resolvido, só que assim, aquilo vai ficar estável durante o tempo até outra manhã, ou dependendo do horário que a pessoa pegar aquilo novamente. Só que a gente não, a gente está lidando com vidas. E o fato de lidar com vidas não esperam, né, o mesmo tempo que um papel. Talvez nem um minuto sequer. Às vezes, até um minuto já é uma coisa surreal pensando numa vida humana, né?
pensando aí numa conduta, num setor de emergência ou determinada situação. Então, assim, o papel espera, o ser humano não espera. E quando você é rígido demais, é extremo demais com a sua própria equipe, você fica muito em cima, você prejudica mais do que auxilia. Você prejudica mais do que auxilia. Por quê? Pensa só, se você tem alguém 6 horas do plantão cobrando insistentemente em cima de você. Então, se você pensar que você está fazendo isso, você gostaria que a pessoa fizesse isso com você, ou que uma outra pessoa fizesse isso com você, ficar 6 horas no seu plantão, 8, 12, o que quer que seja, ou um plantão, sei lá, 24, assim por diante, ficasse em cima de você o tempo todo, insistindo em coisas que são mais daquela pessoa do que das suas próprias coisas, dos seus próprios objetivos, das suas próprias atribuições, seria importante para você, seria interessante para você ser cobrado dessa forma. Então, se você não quer ser cobrado assim, não dá para você ficar em cima o tempo todo e você vai prejudicar mais do que você vai auxiliar os seus colaboradores, né? Tem que pensar sempre nisso. Eu estava conversando com um amigo, ele é enfermeiro lá de Brasília, e ele comentou outro dia que é o seguinte, que ele precisava ficar 24 horas em cima de uma determinada tarefa que era assistencial, mas assim, é mais voltado para o marketing digital dele, que uma página lá boladona. E eu falei, cara, você não precisa ficar 24 horas em cima das coisas. Por quê? Porque tem coisas que precisam de um espaço de tempo, né? De um tempo para elas se resolverem. Se toda hora você for intervir, você não dá a oportunidade de testar a melhor orientação ou a orientação anterior que você deu. Porque se você muda toda hora de curso, né, muda o curso daquela tarefa toda hora, além de você gerar confusão, você altera o curso final e natural que aquilo poderia ter se você não tivesse mexido. Logo, por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque cobrar é preciso, mas de uma forma inteligente e sem um controle excessivo, sem aquela coisa metódica, sem aquela coisa doentia de ficar em cima da pessoa. Você precisa encontrar novas formas de manter a sua equipe sempre produtiva e com um bom relacionamento. E isso me faz entrar no nosso 8º ponto, que é você é um, o outro é outro. Logo, ninguém é como você. Até parece rima isso, né? Mas não é não. Porque pessoas são diferentes. Se elas funcionam e agem de maneiras diferentes, quer dizer que elas são diferentes de você. E mesmo que vocês sejam parecidos e não são vai acabar vocês não são a mesma pessoa, entende? O importante é que você entenda que nem todo mundo vai gostar de ser cobrado da mesma maneira que você prefere ser cobrado. Então por isso que eu falo, você é um, o outro é outro. Logo, ninguém é como você. Por esse motivo, é importante você buscar sempre entender cada membro da sua equipe, que é o ponto 1 ou 2, se eu não me engano, agora eu já não lembro mais, mas não lembro porque a cabeça ferve na hora que a gente está criando aqui as coisas ao vivo, né? Mesmo sendo gravado, mas sendo ao vivo, isso para mim aqui. E então assim como você, ninguém é igual a você. Então por isso que você precisa sempre pensar em como que você vai cobrar as pessoas, se é da mesma maneira que você gosta de ser cobrado. Por isso, quando você se sentir pressionado, você não pode transferir a pressão para sua equipe e destruir todo aquele processo de engajamento, encorajamento, motivação que eles estão tentando criar, ou que você está tentando criar com eles. Porque se você faz isso, você faz uma demolição de todo o processo. Né? Quando você filtra essa tensão, você demonstra que você não é ansioso. Então, filtrar um momento de tensão e não sair por aí, né, delegando, como eu falei que geralmente as pessoas fazem, mostra para eles que você não é uma pessoa ansiosa que age por impulso. E mostra para você também que você é capaz o suficiente de filtrar, entender, respirar, pensar, como a gente falou anteriormente, né? Que você não é um telefone sem fio, que você recebe uma mensagem, você vai lá e interpreta da maneira que você quer o fato ocorrido e aí você sai rasgando todo mundo sem ao menos entender e aparar aquelas arestas. Lembra que eu falei? Gerar clareza, entender o processo. Não é só sair aí por aí disparado no corredor e pegando quem tiver na sua frente para descascar a batata lá na pessoa. Entende? O nono ponto, e eu já ia entrar direto no ponto. O nono ponto é que o trabalho, ele é o foco, a amizade é a parte. Por que eu falo isso? Você como líder, você pode sim ter amizades no plantão, você pode ter pessoas ali que são amigas suas em um determinado setor, na sua própria equipe, só que assim, isso é absolutamente normal, apesar dos gestores não gostarem muito disso,
mas é porque geralmente a galera não sabe separar, né? As pessoas, os gestores geralmente, ou até os próprios enfermeiros, ou até a própria equipe, elas acabam não entendendo que a amizade é lá fora e ali dentro é sempre trabalho. Claro que sempre mantendo respeito, claro que sempre sendo íntegro e sendo ético, aquilo que eu falei anteriormente. Por que eu falo isso? Porque o que não deve acontecer é você, enquanto líder, deixar de cobrar uma pessoa ou ficar protegendo porque você tem medo de causar um aborrecimento, um momento desarmônico em quem você considera seu amigo. Só que assim, você pode até esconder isso e ficar colocando ali todas as falhas embaixo do tapete. Só que uma hora o tapete anda e a casa cai. E aí, o que vai acontecer? Alguém vai precisar se responsabilizar por aquilo. E se você for o enfermeiro, se você é o líder, é você quem vai receber essa responsabilidade. Então, por isso que assim, você precisa entender de uma vez por todas que você pode sim ter uma amizade com seus colaboradores, só que isso precisa ser fora do hospital. Assim como eles também precisam entender que ali dentro do setor, ali dentro do trabalho, dentro do hospital, dentro da sua instituição, se eles não forem do seu setor, né? Ali dentro é trabalho, ali dentro não é amizade. A amizade é da porta para fora, né? Você pode sim ir na casa das pessoas, de quem você gosta, de quem você realmente queria estar perto. E as pessoas elas precisam querer que você também esteja, né? Não adianta ir também de furão. Mas assim, no trabalho, a amizade ela tem que ficar lá fora. Você não precisa cobrar o que não foi para ser cobrado se você de fato, como é que eu posso dizer isso? Você precisa entender que você precisa cobrar o que tiver que ser cobrado sem medo. Por quê? Porque a amizade está lá fora. A pessoa precisa ter ciência suficiente, se você gerou clareza, que é um dos pontos que a gente falou, né? Clareza nas tarefas também, que lá dentro é trabalho, lá fora é amizade. E se você está cobrando a pessoa lá dentro, não é porque você não gosta da amizade dela, é porque você está sendo profissional. É isso que a gente precisa ser sempre, é ser profissional. Nós precisamos ser profissionais constantemente para justamente aproveitar os melhores momentos. Esses melhores momentos pode ser no plantão, como profissional, e pode ser lá fora, como amizade, beleza? O nosso 10º ponto é sempre desafie a sua equipe. E aí, quando eu falo desafiar a equipe, é para você criar desafios, é importante, para você ter uma forma a mais de estimular eles a trabalharem de uma maneira diferenciada. Por que eu falo isso? Tudo bem que nem todo mundo vai gostar de um desafio, mas é importante você questionar quando você vai criar um desafio todos os colaboradores da sua equipe, do seu setor, sem exceção nenhuma, sobre a participação desses desafios. Por quê? Porque cada colaborador vai querer participar e cada colaborador tem colaborador que vai querer participar e tem colaborador que não vai querer participar, né? E tá tudo bem a pessoa não querer participar. Se a pessoa quer, ela vai, se ela não quer, ela não vai. Se ela quer estar com você, ela vai. Se ela não quer estar com você, ela não vai. E aí, como que você faz isso? Você precisa criar prêmios, né? A melhor maneira de você criar um desafio é criar prêmios. Só que é o seguinte, você enquanto líder, você pode, uma das opções, né? Você pode checar com a sua diretoria, coordenação, superiores, brindes da sua instituição para entregar para eles. Só que um ponto importante é que assim, esses desafios têm toda uma construção de um desafio, né? Pode ser, por exemplo, o menor número de saques de pacientes, ou inclusive associar isso a algum indicador, menor taxa de obstrução de sonda, menor taxa de saque de catéter involuntário ou acidental, e assim por diante, né? Você precisa ter um indicador para você criar um desafio. Por quê? Porque isso é estimulante, né? Só que tem que ter bons prêmios. Por que eu falo bons prêmios? Não adianta você dar a bolinha que fica estimulando a musculatura no banco de sangue. Sabe aquela bolinha que você fica apertando assim? Pô, aquilo não é prêmio não. Aquilo lá a pessoa, quando ela for doar sangue, ela vai ganhar. Então precisa ser um prêmio bem legal, precisa ser um prêmio que desperte a curiosidade da pessoa e desperte o interesse dela de participar de um desafio, né? E pô, é muito legal você atrelar um desafio a um indicador e a pessoa, você vê que ela está batalhando para que aquilo seja alcançado para ela ganhar um prêmio. Aí você pode falar assim, ah, Christopher, mas a minha instituição a gente não tem prêmio nenhum, não. Ah, já falei que minha coordenação ela não quer dar nada, não. Porque geralmente acontece isso, né? Se não for a bolinha do banco de sangue, não tem nada. Ou se não for uma camiseta, não tem nada. Cara, você enquanto enfermeiro, você enquanto líder, sai da caixa, pensa em alguma coisa. O que você pode fazer? Eu sugiro que você faça o seguinte, inclusive eu já fiz isso. Vai lá, conversa com a sua chefia, conversa com a sua gestão, que você vai bancar do próprio bolso. Você pode falar assim, pô, isso é de sacanagem, né, Christopher? Como é que eu vou bancar uma coisa do próprio bolso?
Cara, não precisa ser nada, nada muito absurdo. Pode ser, por exemplo, um par de ingressos para o cinema, pode ser um chocolate mais elaborado, uma caixa de chocolate, pode ser, claro, mais elaborada, né? Não vai dar uma caixa de garoto, tudo bem que tem pessoa que vai curtir muito, curtiria também, só que, pô, dá uma coisa mais interessante, dá um chocolate mais sofisticado, que não é todo mundo que geralmente tem aquele chocolate, também não precisa comprar o chocolate mais caro do mundo, mas compra uma coisa mais interessante, vai nessas grandes lojas e compra um tablete, alguma coisa lá para pessoa. Ou seja, não precisa ser nada muito absurdo também. Porque também você não vai dar um carro pra pessoa, né? Só que é o seguinte, cara, compra alguma coisa. É, reúne as pessoas que participaram do desafio para fazer uma festa mensal. Reúne as pessoas que participaram do desafio para fazer um café da manhã exclusivo. Ou seja, cara, você dá caixa, pensa em alguma coisa que seja atrativo, que as pessoas querem aquilo, entendeu? Ou às vezes, se você for uma pessoa, se você for uma pessoa que pensa além da caixa, é você entregar o que ela quer disfarçado do que ela precisa. O que é isso? Por exemplo, se você sabe que a pessoa gosta de chocolate, o exemplo de chocolate me veio agora na cabeça de novo. Por exemplo, você não vai dar a caixa de garoto, você não vai dar a caixa de sei lá, tipo de chocolate. Pô, surpreende a pessoa, embala aquilo de uma maneira que ela não saiba que aquilo é um chocolate e dá um mega chocolate, né? Sei lá, vai na Cacau Show, nesses lugares assim, compra um Lindt, sabe? Sai da caixa e pensa numa coisa interessante que vai ser exclusiva para sua equipe. Aí você pode falar assim, ah, Christopher, mas e se os outros colaboradores não participarem? Não vai ser ruim? Não. Por quê? Porque vai depender do prêmio. Se você der a bolinha do banco de sangue, aí vai ser ruim não só para eles, mas como vai ser péssimo para você, enquanto gestor, enquanto líder e assim por diante, né? Precisa ser algo que realmente para aquelas pessoas ela tende a se importar mais. Geralmente comida funciona muito bem, a galera curte muito comida, por isso que eu falei café, festa, chocolate, coisas assim, né? Você vai perceber que a cada vez que você fizer novos desafios e o prêmio for interessante, não for a bolinha do banco de sangue, você vai ter mais pessoas que vão aderir para participar do seu desafio. E aí, com isso, o setor ele expande para alcançar uma meta de um indicador, para alcançar um bem maior ali que você quer atingir com a sua própria equipe, né? Talvez não todos vão participar de uma primeira. Por quê? Porque eles querem ver o tipo de desafio que você vai propor, o tipo de resultado que você quer trazer e também o prêmio que você vai dar. De novo, se for a bolinha, na segunda vez que você fizer o desafio, ninguém vai querer participar. Se for uma coisa interessante, né, talvez uma folga, alguma coisa atrativa, folga é uma coisa que talvez compensa mais do que comida, geralmente no plantão. Mas assim, numa segunda vez que você fizer, se não for a bolinha, a pessoa vai querer participar e a galera vem em massa, né? Você pode falar assim, ah, Christopher, mas e se nada disso funcionar? Nesses 10 itens que você passou, não funcionar? Cara, é impossível um deles não funcionar. Pelo menos um tem que funcionar no seu plantão. Por quê? Me pergunta por que eu falo isso com tanta certeza de que tem que funcionar pelo menos um desses itens no seu plantão. Porque, cara, eu já testei e testo continuamente todos eles, né? Ou eles de uma forma separada, com os meus colaboradores e quem já passou, né, pelas minhas equipes. Mas não só com eles, assim como os meus alunos também, eles aplicam esses mesmos 10 itens e tiram sempre o melhor resultado das suas equipes. Pode ser de maneira mais espaçada? Pode, não precisa executar os 10, executa um só. Christopher, não quero executar um, posso executar dois? Executa dois. Quero executar três, executa três. Claro que assim, os 10 de uma única vez é mais difícil, porque você precisa ter toda uma elaboração, todo um raciocínio para chegar lá. Mas, cara, nada impede de você chegar com um desses itens e explodir o seu plantão aí de resultado, beleza? Uma única coisa aqui que eu sugiro é que você não para por aí, né? Não é porque só passei 10 itens aqui que você deve se fechar nesses 10 itens e esquecer todo o restante. Cada coisa que você for testando no seu plantão, vai colocando numa gaveta, uma gaveta interna, né? É como se a gaveta estivesse vazia e você pegasse esses 10 e já colocasse lá dentro. Então você já vai partir de uma gaveta que possivelmente estaria vazia para uma gaveta que já está, pelo menos, com 10 itens lá dentro. E aí você vai continuamente, se você não parar, colocando o 11º, 12º, 13º e assim por diante. Quanto mais itens você tiver numa gaveta, quando você precisar acessar essa gaveta, você vai pegar aquele ponto específico e colocar como se fosse uma peça de quebra-cabeça para justamente dar o segmento naquele seu trabalho ali para você ter o melhor resultado possível. Assim como eu, né, você deve ou pode, né, buscar curso fora da caixa que eu falo assim, é fora da enfermagem, fora da área da saúde. Por quê? Para sempre incorporar
nessa sua atuação enquanto líder, nessa atuação enquanto enfermeiro, seja você enfermeiro recém-formado, seja você enfermeiro experiente. Mas por quê? Para encher outras gavetas. Por quê? Porque dentro da área da saúde a gente é muito limitado, a gente não vai buscar outros conhecimentos que não a pós-graduação em emergência, em UTI, em pronto-socorro, oncologia. Cara, sai da área e busca coisas fora busque coisas fora que vão agregar justamente para o seu ser enquanto profissional. Você pode falar assim, Christopher, me dá um exemplo aí do que eu posso buscar fora. Cara, curso de comunicação, curso de liderança, curso de oratória, de como você se expressar, né? Não só numa palestra, não só numa aula, mas como você se comunicar, desenvolvimento pessoal. Inclusive, com base nesse pilar de desenvolvimento pessoal, foi aí que eu decidi criar o treinamento enfermeiro de valor. Mas só queria dizer que dei só esse adendo aqui, mas não é o momento certo de eu falar de treinamento enfermeiro de valor, mas é por isso justamente que eu criei dentro do desenvolvimento pessoal o treinamento enfermeiro de valor. Por quê? Porque é um pilar a mais para encher gavetas das pessoas que estão aí dentro da área da saúde, mas que estão buscando conhecimentos que não são só pós-graduação, mestrado, doutorado, ou coisas que geralmente todo mundo está buscando. Para você ser diferente, você precisa buscar coisas diferentes. Basicamente, é isso, né? Para a gente fechar tudo aqui, eu queria completar com uma frase que é: jogando junto com a sua equipe é a melhor forma de você entender como é que você vai cobrá-los mesmo sendo novo de casa. E é dessa maneira que a gente fecha aqui essa live que era para ser ao vivo, agora está sendo gravada, mas para mim está sendo nesse exato momento ao vivo. Eu queria dizer que toda terça e quinta-feira às 8 horas, se a internet não me der um gato aí igual aconteceu hoje, a gente vai se ver aqui. Vão ter outras muitas lives, então eu te espero lá. Espero que você tenha gostado dessa live. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima live, que vai ser ao vivo se tudo der certo, beleza? Até mais.